Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Eu quero ler aos irmãos estes dois versos da palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Assim nos diz Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti e agora com um pedido muito especial. Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e nos fazer, ó Deus, entender essa palavra tão adequada e relevante para este momento que estamos enfrentando. Pedimos que nesse momento nada desvie a nossa atenção, nem a nossa, de nós que estamos aqui no templo, bem como também dos nossos irmãos que estão à distância. Que nesse momento possamos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. O nosso tema para esta noite é: por que não preciso ter medo da morte? Por que não preciso ter medo da morte? Eu penso, meus irmãos, que as pessoas em geral normalmente não pensam muito na morte. E a razão talvez seja pelo fato de a morte parecer algo incompatível com a vida, uma vez que a morte vem na direção contrária da vida, impedindo os nossos sonhos, interrompendo os nossos projetos e frustrando os nossos planos. Por isso que, embora a morte seja uma realidade, ninguém faz planos de morrer. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou realizar esse sonho, vou conquistar aquilo que eu planejei por anos, e dia tal, se Deus permitir, eu vou morrer. Nunca vi ninguém fazer isso. A gente não coloca a morte na nossa agenda, nos nossos planos. Ninguém vive pensando em morrer. E a morte é sempre uma surpresa. Entretanto, esse ano a coisa mudou um pouco. A pandemia fez com que nós passássemos a refletir sobre essa realidade inalterável que é a morte. De repente, a possibilidade de sermos infectados por este vírus e sofrermos a morte através dele, os números espantosos por todo o mundo das pessoas contaminadas e também com os óbitos, de repente, com a morte de pessoas tão próximas e a destruição de tantos sonhos e planos, tudo isso junto tem levado as pessoas a refletirem sobre a brevidade da vida e a fragilidade da existência humana. E também a lembrarem da certeza de que a morte é uma realidade inevitável, gostemos de falar dela ou não. De repente, a morte ou o risco de morte passou a ser uma preocupação de todos.
E no meio dessa guerra contra um vírus invisível, cuja potencialidade de ação varia de uma pessoa para outra, o medo de morrer ou o medo de que alguém da família morra se tornou uma realidade que assombra a todos. Assombra os homens e as mulheres, os jovens e os idosos, os brancos e negros, os ricos e pobres, quem é da direita, quem é da esquerda. Meus irmãos, a mensagem desta noite nos traz uma palavra de esperança sobre a morte. Aos que já são crentes, esta é uma palavra encorajadora. Aos que ainda não são, é uma palavra esclarecedora e também um convite à salvação. Não precisamos ter medo da morte. Essa é a mensagem de Deus para nós nesta noite. E essa passagem da Bíblia que lemos na carta aos Hebreus nos mostra, nesses 2 versículos, por que esse medo não deve nos assombrar. Por que eu não preciso ter medo da morte? Há aqui nesses versos resposta suficiente para acalmar o nosso coração e arrancar do mais profundo dele qualquer vestígio de medo. Não precisamos ter medo da morte, primeiro porque a morte não significa o fim da nossa existência. Veja que a Bíblia está nos dizendo, e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Na língua grega a qual a Bíblia foi escrita, especialmente o Novo Testamento, a palavra thanatos, que foi traduzida aqui neste versículo por morrer, significa a separação da vida terrena para a vida no além. É isso que esse versículo está nos dizendo que a morte não coloca um ponto final na nossa existência. E reparem bem o que a Bíblia diz, morrerem uma só vez. Portanto, não existe a menor possibilidade de alguém vir a este mundo reencarnado num outro corpo, num outro momento. E a Bíblia está dizendo que após este evento chamado morte, após essa ação morrer, essa passagem da vida terrena para o além, diz o texto que depois disso vem o juízo. Significa que a morte então não é mesmo um ponto final em nossa existência. Quer dizer que a vida continua depois que fecharmos os olhos para este mundo. O autor de Eclesiastes garantiu no capítulo 3, versículo 11 daquele livro: Deus tem plantado a eternidade no coração humano, porque a nossa existência ela não se limita a esse tempo de vida na terra. A nossa vida aqui na terra, ela é apenas um começo da nossa existência, é apenas um ensaio geral, é como que a volta de aquecimento antes da corrida, é a introdução, é como a primeira página de um livro. Na linguagem dos jogos eletrônicos, talvez tipo Free Fire, essa vida terrena é apenas a primeira fase do jogo. Então não precisamos ter medo da morte, pois ela é apenas o início da nossa existência. Agora, tem algo muito importante aqui. A próxima fase, a próxima página desse livro será introduzida por um juízo. Muitas pessoas gostariam que isso não fosse verdade, mas é verdade. Por isso essa terra ela é uma preparação. É como que o pré-escolar, é o vestibular para a vida na eternidade.
Sim, um dia o nosso coração vai parar de bater, de todos nós. E então o nosso corpo será sepultado. O nosso corpo que veio do pó, ao pó voltará, mas nós continuaremos existindo, pois somos um espírito criado para a eternidade. Deus tem um propósito para a nossa vida nessa terra, mas esse propósito não termina aqui. O plano de Deus vai muito além dessas poucas décadas que passaremos aqui. Portanto, não tenha medo de morrer, pois a nossa existência não termina com a morte. Muitas pessoas têm medo de morrer porque elas pensam que a morte vai frustrar os seus planos, vai impedir a realização dos seus sonhos. Mas quem tem medo de morrer por esse motivo é porque ainda não entendeu que a nossa vida vai continuar. E para onde nós iremos, se nos prepararmos adequadamente, teremos uma vida que será muito melhor do que os melhores sonhos realizados nessa terra. Eu não preciso ter medo da morte, porque a morte não põe um ponto final na minha existência. Você não precisa ter medo da morte, porque a morte não põe um ponto final na sua existência. Mas a Bíblia também nos responde que não preciso ter medo da morte, porque Jesus já resolveu definitivamente o nosso problema com a morte. Ouça novamente o que diz o verso 28. Depois de dizer no verso 27, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o autor da carta aos Hebreus diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos. A Bíblia está aqui dizendo que Cristo também passou pela morte. Assim também. Ele vinha dizendo que ao homem está ordenado morrer. E assim também, ou seja, Cristo também veio a este mundo para passar pela experiência da morte, tal qual eu e você um dia passaremos. Mas para entendermos a relação que há entre a morte de Jesus com o nosso problema da morte, se faz necessário respondermos duas perguntas. E a primeira pergunta é: por que a morte existe? Por que a morte existe? Eu não tenho dúvida de que a morte não fazia parte do plano original de Deus para a humanidade. Deus é o grande autor da vida e Ele não desejou a morte dos seres humanos. No entanto, embora Deus não desejasse, Ele avisou que a morte seria a trágica consequência da desobediência. Foi isso que Deus disse para os nossos primeiros pais, Adão e Eva: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Gênesis 2:17. E depois da desobediência, então veio a sentença. Capítulo 3 de Gênesis, verso 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. O apóstolo Paulo esclareceu isso da seguinte maneira na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por que a morte existe? A morte existe porque o pecado existe. A morte é uma consequência do pecado.
A morte é o resultado do pecado. Deus avisou. Deus disse: não coma, não desobedeça, mas o homem desobedeceu. E porque desobedeceram, foram sentenciados a colher o fruto da desobediência. Agora, uma importante questão é que, embora a morte física seja em decorrência do pecado, essa não é a consequência mais grave do pecado. Não. Ouça bem o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, verso 23. É um verso clássico. Porque todos, vamos juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que é mais grave do que a morte física, como consequência do pecado? É o que a Bíblia diz que está acontecendo aqui nesse verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Lá no Apocalipse capítulo 2, verso 11, isso é chamado de segunda morte. A consequência mais grave do pecado não é a morte física. A morte física, ela existe sim como consequência do pecado, mas mais grave do que a morte física é a morte eterna, chamada também de segunda morte. É a separação total e eterna de Deus. A segunda morte é a condição de todos aqueles que deixam este mundo sem se preparar devidamente e recebem essa sentença no juízo depois de sua morte física. Mas pastor, como se preparar? A gente se prepara observando o que Jesus fez por nós. E o que foi que Jesus fez por nós? O escritor aos Hebreus diz aqui que Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, o Senhor Jesus veio a este mundo para se oferecer, só para levar o meu e o seu pecado. O Senhor Jesus veio a este mundo para assumir na cruz o castigo que era nosso, para pagar o preço da nossa desobediência, para levar sobre si os nossos pecados. Jesus não precisava morrer, não precisava nem mesmo vir a este mundo, mas Ele veio a este mundo e Ele se ofereceu para morrer na cruz, exatamente para solucionar o nosso problema com a morte. Jesus veio para morrer e morreu, porém Ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte, Ele está vivo. E da mesma forma que a palavra de Deus, que nunca falha, prometeu que Ele viria para morrer na cruz, e Ele veio e morreu. Da mesma forma que a palavra de Deus, que nunca falha, prometeu que Ele morrendo, Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Essa mesma palavra nos garante que assim como a morte, 1 Coríntios 15, 21, veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos vão poder ressuscitar em Cristo. O que Jesus fez por nós? Ele veio a este mundo solucionar o nosso problema com a morte. Portanto, quanto ao passado, a ressurreição de Jesus é um fato histórico inegável. Quanto ao presente, a ressurreição de Jesus é um artigo da nossa fé. E quanto ao futuro, a ressurreição de Jesus é uma esperança bendita para nós. Ah, meus irmãos, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não foi isso que acabamos de cantar?
Então eu não preciso ter medo da morte, porque Jesus veio a esse mundo e Ele resolveu o nosso problema com a morte, ao morrer e ressuscitar, prometendo assim que todos aqueles que creem nele e que o recebem como seu Salvador, um dia morrerão, mas ressuscitarão. Desde que aquela pedra do túmulo foi removida naquele domingo de manhã, Jesus já resolveu definitivamente o nosso problema com a morte. Por isso, não temos mais medo da morte. Meus irmãos, sabia que eu não pisava nem em calçada de funerária? De tanto pavor que eu tinha da morte. Está aqui um testemunho meu, pessoal. Mas Deus me libertou desse pavor. E eu não tenho medo algum da morte. Porque não preciso ter. Porque a morte não colocará um ponto final na minha existência. E também porque Jesus já resolveu o meu problema com a morte. Se morrer agora ou daqui a alguns anos, não importa. Fato é que depois de ter morrido, é certo que eu serei ressuscitado com Cristo. Não preciso ter medo da morte, você também não precisa. Mas eu preciso dizer ainda aos irmãos que não preciso ter medo da morte, porque a Bíblia garante que a morte não existirá para sempre. A Bíblia está nos dizendo aqui, nesta porção da carta aos Hebreus, no verso 28, no restante do verso 28, que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele voltou para o céu, mas ele aparecerá a segunda vez, não mais por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Jesus um dia vai voltar. Jesus um dia virá aqui novamente. E na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que antecede o capítulo 5, que eu li na introdução ao culto, a pedido do irmão Afonso, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve a partir do verso 12 o seguinte: meus irmãos, não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança acerca dos que morrem em Cristo. E aí Paulo diz o seguinte no verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, isso quando o Senhor Jesus aparecer pela segunda vez, Paulo disse: o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente lê 1 Tessalonicenses 4 somente em cultos fúnebres, quando na verdade deveríamos rotineiramente nos lembrar dessa promessa. Essa promessa de que a morte não existirá para sempre. Porque quando isso que Paulo está aqui dizendo acontecer, o nosso inimigo maior, que é a morte, cuja derrota já está declarada desde que Jesus ressuscitou, quando o Senhor Jesus voltar, de uma vez por todas, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta, ele diz no verso 26, de que esse último inimigo que temos, ele será definitivamente derrotado. Que inimigo é esse? A morte. A morte.
e a morte não mais existirá. E o velho apóstolo Paulo garantiu, o velho apóstolo João, melhor dizendo, no Apocalipse, ele garantiu que em seguida, depois de Jesus voltar, os que estiverem vivos serão arrebatados, seremos levados por Jesus para viver no novo mundo de Deus. E João diz no capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse, de que ele, Jesus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, irmã Regina, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E a vida original que Deus pretendeu para a humanidade, planejou para o ser humano, essa vida será restaurada, não haverá mais dor, nem sofrimento, a morte não vai mais nos atingir, nunca mais haverá despedida. Por que eu não preciso ter medo da morte? Porque a Bíblia garante que a morte não existirá para sempre. Eu quero terminar esta ministração com algumas aplicações bem práticas. Primeiro, eu gostaria de me dirigir aos adolescentes e jovens que estão conosco. Seja vocês que estão aqui no templo ou aqueles que estão à distância. É a vocês, adolescentes e jovens, que eu quero me dirigir neste momento. Eu sei que vocês não pensam muito nessas coisas relacionadas à morte. Vocês têm saúde, vocês têm sonhos, vocês têm planos. Mas eu queria que nessa noite vocês refletissem sobre o que a palavra de Deus nos disse aqui a respeito da realidade da morte. Porque adolescentes também morrem, crianças também morrem, jovens também morrem. Sempre que eu tenho que estar em algum cemitério, eu tenho por hábito ler as lápides com os nomes e as datas. E é surpreendente que ali encontramos pessoas que faleceram nos altos dos seus 90 e tantos anos, mas encontramos também ali o registro de pessoas que viveram às vezes 5 anos, 2 anos, ou alguns meses, ou até mesmo dias de vida apenas. Você já parou para pensar que a primeira morte da história não foi de um idoso? Foi de um jovem? Abel. Qualquer adolescente ou jovem pode se ver cara a cara com a morte de maneira inesperada. John Charles Riley chegou a escrever 3 séculos atrás um livro, Cuidado, naquele tempo usando a palavra moços para juventude. Ele disse: cuidado, moços, subtítulo, uma carta aberta à mocidade. E aonde ele pinça na Bíblia todos aqueles que faleceram, no nosso entendimento, precocemente. E o objetivo de Riley foi advertir a juventude de seu tempo, a estarem preparados, porque mesmo que a gente não goste de pensar a respeito da morte, mas ela é uma realidade implacável. Então, tire um momento para pensar sobre isso e para examinar a sua vida à luz desta verdade, de que um dia cedo ou tarde você vai se encontrar diante de Deus, a quem você vai ter que prestar contas, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu também quero me dirigir aos irmãos em Cristo Jesus que têm sido levados a pensar bastante na morte nesses dias.
talvez por conta da pandemia e todos os seus efeitos. Sim, fazemos bem em refletir sobre a morte, porque o sábio bem escreveu que é melhor estar numa casa onde há luto do que num lugar onde há um banquete, porque ali no lugar de luto se vê o fim de todos os homens. Fazemos bem sim em refletir sobre a morte, mas não faça isso sem ao mesmo tempo refletir na obra completa de Cristo Jesus, na sua morte em nosso lugar e na sua ressurreição, para que o seu coração seja consolado ao invés de ficar angustiado. Porque, meus irmãos, pensar na morte sem ser na perspectiva cristã, sem ser na perspectiva do Evangelho, sem ser na perspectiva da vida de Cristo, no que Ele fez por nós, é deprimente. Pensar na morte e no que nos espera depois, sem que o façamos à luz da obra de Cristo, de fato infunde pavor, medo e desespero. Então, é sábio refletirmos sim sobre a morte, por esses tempos tão assustadores em que a morte tem sido tão fortemente lembrada, mas que a gente possa refletir sobre a morte à luz daquilo que Cristo fez por nós, para que a gente tenha condições de dizer como o apóstolo Paulo: para mim, o morrer é lucro, o partir é partir para estar com Cristo, porque enfrentarei o juízo, mas com a minha consciência em paz, porque aqui nesse mundo eu me preparei devidamente para isso. Mas eu quero deixar também uma palavra para você que está enfermo, talvez uma enfermidade de risco, ou até mesmo vocês que estão bem idosos e chegando ao fim da linha. Que consolo nós temos. Meus irmãos, nós podemos morrer bem. Permita-me lembrar-lhe Salmo 90. A duração da nossa vida é de quantos anos? 70. É Bíblia. Alguns, pela sua robustez, pela sua saúde, vão atingir os 80. E a Bíblia diz claramente que o que passa disso não é procedência maligna, não. O que passa disso é lucro. O que passa disso é um lucro, muitas das vezes, de cansaço. Mas é uma bênção chegar aos 80, sabia disso? Porque quem não chega aos 80 é porque foi antes. Então, aos irmãos que estão talvez em situação assim, quem sabe vivendo uma situação de enfermidade, quem sabe com esses anos pesados, nós podemos morrer bem. John Wesley disse certa vez: nosso povo morre bem. Morrer bem é ter paz na hora da morte, é partir com a certeza de estar indo para um lugar melhor, é fechar os olhos para este mundo na confiança de que o Espírito está entregue a Deus. Então, esta palavra, ela traz um conforto, um consolo. Foi muito bom ter vivido, com todas as tristezas e alegrias que essa vida pode proporcionar. Mas se compreendermos realmente a obra que Cristo fez por nós, a gente fechará os olhos para essa terra sorrindo. Para mim, um dos cristãos mais extraordinários desse tempo foi pastor Russell Shedd, que faleceu em 2016, aos seus 87 anos. Tive o privilégio de ouvir aquele homem pregando algumas vezes, uma figura extraordinária.
A essência de Cristo na vida daquele homem levou a sua filha, certa ocasião, a dizer, a filha disse o seguinte: eu só acredito que o meu pai é um pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram, porque eu não vejo. Russell Shedd, tomado pelo câncer, estava no seu leito de morte, sofrendo as dores de uma quimioterapia, e ele disse, eu estou bem. Eu sinto-me como uma criança que está se desmamando de sua mãe para começar a caminhar. Eu estou desmamando dessa vida terrena para viver a vida que Deus tem reservada para mim. Mas eu quero também nesta hora me dirigir ainda àqueles que não têm certeza do que lhes aguarda depois da morte. A você que está em dúvida a respeito da eternidade, a você que não se sente preparado para estar diante do tribunal de Deus, a você que ainda não tem certeza se os seus pecados já estão perdoados, a você que ainda não está certo a respeito do seu relacionamento pessoal com Deus, a você que ainda tem medo de morrer, a você que ainda evita falar nesse assunto, a você que está assustado com essa pandemia e com o risco de pegar esse vírus. Quem sabe, esse é o momento em que Deus deseja trazer você a refletir sobre o seu verdadeiro estado diante dele, a sua grande necessidade espiritual. Quem sabe Deus está movendo você exatamente agora para examinar o seu coração, a se arrepender de seus pecados e a confessar Jesus, aquele que morreu pelos seus pecados, como seu único e suficiente Salvador. Se Deus está falando ao seu coração, se o assunto da morte ainda é desconfortável a você, é bem provável que você ainda não esteja preparado para esse momento tão certo, mas que é tão imprevisível quando será. Se Deus está falando ao seu coração, tome uma decisão hoje. Creia em Jesus e o confesse. E comece agora mesmo a viver uma nova vida, sem culpas, sem medo, nem mesmo medo da morte. Por fim, uma palavra a todos. Meus irmãos, se nós já entregamos a nossa vida a Jesus, então estamos livres. Livres de todo e qualquer medo, inclusive do medo da morte. E uma vez livres de todos os medos e até do medo da morte, então isso vai nos ajudar a lidar com quaisquer outros medos que porventura possam surgir. E então estaremos mais preparados para enfrentar as doenças, essa pandemia que não tem data para acabar e nem sabemos se ela vai acabar. Enfrentar o desemprego, enfrentar a quebradeira econômica. Outubro foi um mês de crescimento em 14,4% no desemprego no nosso país. O futuro é incerto aqui na terra, mas para aqueles que já perderam o medo da morte por ter Jesus como seu Salvador, o futuro na eternidade, ele está garantido. Se nós estamos certos de nosso relacionamento com Deus, então não há mais espaço para qualquer medo em nosso coração, nem mesmo medo da morte. Ah, meus irmãos, o meu desejo para esta noite e a proposta desta mensagem é que a gente possa verdadeiramente se libertar do medo desta passagem que é a morte. Não termos o menor medo. A hora que chegar, chegou. E que a hora que chegar estejamos preparados.
Matthew Henry, um estudioso do Novo Testamento, disse que é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E a gente nunca sabe quando será o nosso último dia. Nunca sabemos quando será o nosso último cafezinho. Dia 18 de julho, foi a última vez que eu conversei com o pastor Levi, com quem eu conversava toda semana de alguma forma, pessoalmente ou por telefone. A última vez que eu conversei com ele, eu não sabia que seria a última vez. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Então, o mais sábio é estarmos preparados. Por que eu não preciso ter medo da morte? Porque eu sei que Jesus vivo está. E sei que Ele um dia voltará e voltará para nos buscar para sempre. Aleluia! Para vivermos num novo mundo, aonde haverá um novo céu e uma nova terra. Ali as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Senhor Jesus. Ali não haverá mais a dor, não haverá mais o sofrimento, não haverá mais o luto, não haverá mais a morte, não haverá mais o adeus. Ali viveremos para sempre com o nosso Senhor e com todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Eu quero convidar os irmãos a nesta noite declararmos a nossa confiança nesse Jesus, que um dia vai voltar para nos buscar. E se você porventura é alguém que vivia às vezes um pouco atemorizado a respeito da morte, não tenha medo, não tenha medo. Creia no Senhor Jesus e descansa nele. Devemos nesse tempo, mais do que nunca, testemunharmos da nossa fé em Jesus. E a melhor maneira de testemunharmos é demonstrando que não temos medo desse gigante para alguns que é a morte. Esse gigante já foi derrotado e Jesus derrotou quando Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, é tempo para isso. Se você já tomou essa decisão, é tempo de estarmos cada dia mais e mais nos preparando para que, quando Ele voltar, nos encontre prontos e preparados para estarmos com Ele para sempre. Se você puder ficar em pé, quero convidá-lo a louvarmos ao Senhor com esta canção, declarando assim, que Jesus é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Por isso nós nos rendemos a Ele. Louvemos ao Senhor.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero orar junto com você. Eu não sei como está a sua situação diante de Deus. Eu não sei como está o seu coração. Não sei se você é alguém que sente-se desconfortável a respeito do assunto morte. Mas uma coisa eu sei, que se entregarmos verdadeiramente a nossa vida nas mãos de Jesus, estaremos seguros e não precisaremos ter medo algum de nada, absolutamente nada, nem mesmo da morte.
Senhor, eu quero te agradecer nesta noite pela tua palavra ministrada aos nossos corações. E como sempre, ó Deus, dificilmente nós estamos todos numa mesma situação. Talvez alguém que está aqui no templo ou participando do culto à distância ainda sente-se muito inseguro a respeito do que ocorrerá depois que ela morrer. Talvez sinta-se ainda muito desconfortável quando o assunto é a morte. Talvez sinta até mesmo fobia, medo da morte. Senhor, eu quero pedir que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós. E que haja, ó Deus, nesta noite uma ação do Teu Espírito Santo. E mesmo a gente estando em situações diferentes, cada um com a sua vida, cada um no seu particular, no seu íntimo, eu peço que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, ó Deus, em cada um de nós, aplicando essa palavra àqueles que ainda são jovens e às vezes descuidadamente sequer pensam que haverá uma prestação de contas depois da morte e acham que é muito cedo para se pensar nisso. Ó Deus, que haja nesta noite uma consciência de que este assunto ele deve fazer parte da nossa vida, independentemente da idade que temos, porque a gente precisa estar certo do nosso relacionamento com o Senhor. Também quero te pedir, Senhor, por alguém que porventura esteja enfermo, talvez com uma enfermidade complexa, até mesmo, quem sabe, incurável. Talvez alguém que esteja na sua idade avançada e que tem sentido o cansaço com o peso dos anos, mas, ó Deus, se estamos em Cristo Jesus, que haja, ó Deus, alegria no viver, e que haja assim um coração pronto e em paz, para o momento em que o Senhor chamar. Ó Deus, permita-nos a cada dia viver nessa perspectiva de que Jesus realmente ele já resolveu o nosso problema com a morte. E por isso eu te peço que aqueles que porventura nesta noite estão tomando a decisão de crer em Jesus, seja aqui no templo ou seja onde estejam agora, quero pedir que o Teu Espírito Santo possa confirmar essa decisão. E que haja assim, ó Deus, uma nova vida, uma nova perspectiva para a vida. E que haja a paz do Senhor, inundando assim os corações que forem abrindo para Te receber como Salvador. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude aos enfrentamentos da vida. São muitos os problemas que este mundo está vivendo e nós estamos, ó Pai, estamos participando de tudo isso, mas eu te peço que mantenha o nosso coração em paz, mantenha, ó Deus, a nossa fé firme e inabalável na pessoa de Jesus, até que Ele volte para nos buscar, para a gente viver com Ele para sempre na eternidade. Senhor, muito obrigado por esta celebração, por este culto nesta noite. É a oração que faço pedindo a Tua bênção para todos nós no decorrer desta semana. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós e você que está aqui no templo. Foi muito bom tê-lo encontrado aqui. Se você nos visita, volte sempre. Se você participa conosco pela internet, se desejar fazer algum contato conosco, se você é um visitante, você pode se conectar conosco pelo WhatsApp da nossa igreja ou ligando para o telefone fixo de nossa igreja e nós assim estaremos dando a assistência que você porventura esteja precisando. Deus nos abençoe, uma boa semana para todos nós, em nome de Jesus. Amém.